bem? Vou fazer agora a questão 16 da prova azul da Escola Naval. A questão vai aparecer para vocês. É uma questão de geometria analítica, envolve elipse, então cônicas, e envolve vetores também. Tem um produto escalar no meio, o produto interno. Não é uma questão. Essa questão realmente não é tão difícil. A parte difícil dela é saber um pouco de como é que funcionam cônicas e como é que funciona um pouco de álgebra de vetores. Mas para o nível da escola naval, isso não é uma coisa tão acima assim. Perto do que estava na prova, não era uma questão tão difícil se for pensar. Então vamos. Vocês viram a questão aí, vamos começar então. Tá, ele te diz que tem um ponto PXY que pertence a uma elipse e essa elipse, a equação dela é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ok? E aí ele pede para tu me dizer, e ele diz que tem dois focos, né? Ele diz que elas têm um foco F1 e F2, são os focos. Aí o que ele pede é isso aqui. É o produto interno, ou produto escalar, como quiserem chamar, de PF1 vezes PF2. É o produto interno, ele quer esse valor aqui. Tá? Tinha que só cuidar, né? Porque tinha que se ligar que isso aqui é um produto de vetores, ó. Liga nessa setinha, porque se tu fizer o produto dessa reta, que tu pode pensar assim, né? Ó, eu vou desenhar a elipse e eu já mostro. Olha só. O que poderia levar a uma confusão nessa questão? Agora que eu estou me ligando, é real. Quando eu desenho a elipse, eu vou desenhar ela supondo ela horizontal, mas tu pode supor ela vertical também, sem problema nenhum. É da mesma resposta. Que desenho horrível. Desculpa esse desenho da minha elipse, gente, tá muito ruim. Tá, mas porque a gente quer, não tem problema. Ó, tu tinha o ponto P, por exemplo, aqui, tá? E tu tem os focos, vou desenhar aqui, F1, F2, perfeito? O que tu não podia confundir? Tu não podia achar que isso aqui significasse o produto dessa distância por essa distância. Entende? Porque se fosse o produto dessa distância por essa distância é outra coisa. Isso não é o conceito de produto escalar. O produto escalar é um produto de vetores que dá um número. Que ele tem a ver com o ângulo entre... Ele tem a ver um pouco com os módulos, mas tem a ver com o ângulo principalmente entre essas duas retas. Então não é o produto dos módulos. Se tu fizesse isso ia dar uma confusão e ia dar tudo errado. Tu tinha que fazer o produto escalar. E quais são os vetores? Ó, é PF1, então ele sai de P até F1. PF2, ele sai de P em direção a F2. Tá? Esses dois vetores tinha que fazer o produto. Ok. Como é que então a gente vai fazer? A gente vai dar o nome aos pontos, achar os vetores e fazer o produto, sem nenhum mistério. Qual que é o ponto F1? Bem, vamos considerar uma elipse A, B e os focos, vamos considerar que eles são os pontos C0 e menos C0. Como é que eu acho C? Por Pitágoras, vocês lembram da relação da elipse? Na elipse, a gente tem que o semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais a distância focal ao quadrado. Isso aqui depende de qual que tu chama maior ou menor. Ele não está indicado aqui, mas eu supus o A. Não tem problema. Isso aqui é só inverter se tu quiser supor o B e supor ela vertical. Não tem problema. Isso não vai mudar nada na questão. Então, A quadrado é igual a B quadrado e C quadrado. Então a gente sabe que o C quadrado ele é A quadrado menos B quadrado. O que acontece? Ele pede, não em função de C, ele te dá a excentricidade da elipse. Eu esqueci de escrever aqui. Ele te dá a excentricidade E da elipse.
Se a gente lembrar outra formulazinha da elipse, a excentricidade é dada por C sobre A. De forma que C, ele é excentricidade vezes o semi-eixo maior. Então, com isso, a gente vai usar aqui para achar o valor do B. B quadrado vai ser o C quadrado, que é o E quadrado, o A quadrado, aqui, menos B quadrado, menos A quadrado. Ou seja, B quadrado vai ser A quadrado vezes 1 menos E quadrado. Isso aqui é bom de salvar porque tu vai ter que trocar depois, porque as respostas, essa questão, as respostas não estão em função de B, elas estão em função de excentricidade A. Isso é meio maior. Então depois a gente troca. Ok. Então a gente tem o C já isolado em função desse, e a gente tem o B também. Agora fazer o vetor. Não tem muito mistério. Vamos lá, então. PF1 é o que? É F1 menos P, porque é de P até F1, então é F1 menos P. Quem é o ponto F1? É o C, que é o meu E vezes o A, vírgula 0, porque está nesse eixo aqui, né? Eu não expliquei isso, mas eu supus já sabido, né? Porque a gente fez questão antes sobre elipse lá na primeira questão. Mas essa elipse, ela tem um centro, já dá pra botar aqui, né? O centro da elipse é 0, 0. E, enfim, os semi-eixos são A e B, né? O semi-eixo é a raiz desse número de baixo. Então é A e B, o semi-eixo de x em y. E o centro é 0, 0 porque não tem nada acompanhando x aqui. Então desculpa. Então é essa elipse aqui. Tá? Só uma pausa aqui. Tá. Então é essa elipse ali. Ok. EA menos 0 e o ponto P. O ponto P é XY. Então XY. Isso aqui então vai ficar EA menos X, esse vetor, e 0 menos Y menos Y. E o PF2? PF2 é F2 menos P, que nem o anterior. Só que esse aqui é menos C, o F2. O F2. Então vai ficar menos EA e 0. Menos XY, mesmo ponto P, né? Então esse aqui vai ficar menos EA menos X e 0 menos Y menos Y. Aí ele quer o produto interno. Como é que a gente faz produto interno? Vocês lembram, né? Produto interno de dois vetores, por exemplo, A, B, é o que? Se o A é a componente AX, AY, e o B é a componente BX, BY, isso aqui vale para Z também, se tiver em V. Vale para quantos quiser, se tiver N componentes vale. AX, BX, mais AY, BY. É produto das componentes iguais, né? Do X com X, Y com Y, e soma eles. Então, quando a gente fizer o produto interno de PF1 por PF2, a gente vai multiplicar as componentes X com X. Aí, EA menos X vezes menos EA menos X, quanto é que dá? Vou deixar aqui já indicado. Menos EA menos X. Isso aqui é uma diferença de quadrados. E menos y com menos y dá mais y ao quadrado, porque menos com menos dá mais, e y com y ao quadrado. Aí aqui eu posso multiplicar, ou tu se liga que isso aqui é diferente de quadrados, mas vamos multiplicar. Então vai ficar menos e quadrado a quadrado, menos eax, mais eax, mais x quadrado, mais y ao quadrado. Isso aqui corta com esse, que dá diferença de quadrados. Esse aqui dá x ao quadrado menos e quadrado ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Só que as respostas não estão em função de y, elas estão em função de x e a. Então eu tenho que substituir o y por algo que envolva x. Eu vou usar o quê? Esta equação aqui. Porque aqui eu tenho y ao quadrado, eu consigo isolar. Daquela equação, pegando o vermelhito aqui, ó. A gente tem que y ao quadrado sobre b quadrado, da equação da geral da elipse, né? É 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Perfeito?
Isolando y, fica fácil, né? É b² vezes 1 menos x² sobre a². Por isso que eu falei do b antes ali, né? Que a gente ia ter que usar, então era bom isolar. O b² tem que substituir aqui, a gente vai usar esta aqui. Daí vai ficar a² vezes 1 menos e² vezes 1 menos x² sobre a². Perfeito. Aí, multiplicando aqui, vai ficar a² vezes 1 menos e², eu multipliquei isso vezes 1, e agora isso vezes menos x² sobre a². O a² vai cortar, vai ficar menos x² vezes 1 menos e². Aqui. Tá ok? Bem, com isso, agora a gente tem o valor do y isolado, esse aqui é o y, esse aqui é o y ao quadrado, a gente vai jogar aqui, e a gente vai ter o valor que ele pede na questão. Substitui ali, vai ficar x² menos e² ao quadrado. Aí vamos só multiplicar, vai ficar mais a² menos a² e² menos x² mais x² e². Tá? Então o x² corta com o x², daqui, ó. Aí, não tá dando pra ver, desculpa. Enfim, fica aqui. E aí a gente vai ficar com x² e² mais a² vezes 1 menos 2e². Porque esse aqui com esse dá 2, a² e². Botei o a² em evidência, daí esse aqui ficou o 1 daqui e menos 2 ali. Isso aqui me dá a alternativa E. Aqui está a resposta, né? Daí já me dá a alternativa E. E com isso a gente fecha essa questão, a questão 16. Ela era um pouco de álgebra, mas ela não era tão difícil as contas se tu se ligasse de como funcionava a questão da elipse. Eu agora vendo, eu me liguei que realmente isso aqui pode ser uma coisa de confusão. É um produto interno e não um produto normal. Se tu fizer um produto de módulos, vai dar totalmente diferente. Tem que se ligar que aqui são dois vetores. Tinha setinha em cima. Se tem a setinha em cima, são vetores. Mesmo que convencionamos que o sinal do produto interno ele é mais forte do que um produto normal, quando eu boto tipo E vezes A aqui, ó, eu nem escrevo ponto. No produto interno tu escreve sempre o ponto. Mas isso pode confundir com o produto normal. Então tu tem que se ligar que é dois vetores. Então o produto é interno e não um produto normal. É um produto de vetores. E é isso aí. Essa foi a questão 16. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí, manda um abraço nos comentários, manda uma crítica, alguma coisa que possa melhorar. É isso, até a próxima. Um abraço.